Você já imaginou uma noite em que até as estrelas pareciam esconder o próprio brilho? Não por nuvens, não por neblina, mas porque algo estava descendo do céu. Naquela madrugada, o Egito estava diferente. Um ar pesado, uma tensão que se podia sentir na pele. Os animais nos estábulos estavam inquietos. As chamas das lamparinas tremiam mesmo sem vento. Era como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração, prestes a ser dividido entre os que viveriam e os que não veriam o amanhecer. Moisés, o homem que ousou desafiar um império, havia anunciado a 10ª e última praga. Uma sentença final tão terrível que nem o próprio faraó, que se via como um Deus vivo, conseguiu impedir. Mas por mais que as palavras de Moisés ecoassem, ninguém, nem mesmo os egípcios mais céticos, podia realmente imaginar a forma como aquela noite se desenrolaria. O terror não tem rosto até que ele bate à sua porta. Enquanto a escuridão se aprofundava, dentro das casas humildes dos hebreus, um ritual estranho e solene estava completo. Um cordeiro sem defeito havia sido sacrificado. Seu sangue, algo precioso e vital, foi cuidadosamente espalhado nos umbrais e na viga superior das portas. Um símbolo bizarro, talvez até desconfortável para quem olhasse de fora, mas que naquela noite seria a linha invisível que separaria a vida da morte. Lá dentro as famílias se reuniam tensas, os mais velhos contavam histórias em sussurros. As crianças tentavam dormir, mas o silêncio lá fora era pesado demais. Um silêncio tão profundo, tão absoluto, que parecia ter uma voz própria. Uma voz sem som que dizia a cada um deles: não saiam, permaneçam sob a marca. A fé era a única muralha que os protegia naquela noite. E então o ar mudou. Não foi um trovão, não foi um terremoto. Foi uma mudança sutil, como a queda da temperatura antes de uma tempestade, mas 1000 vezes mais intensa. Não houve o som de asas batendo, não houve trombetas celestiais, não houve um brilho ofuscante no céu. Houve apenas presença, a chegada de um ser que não precisava ser visto para ser sentido em cada fibra do corpo. O anjo exterminador. Ele não caminhava pelas ruas de areia. Ele atravessava a realidade. Deslizava como uma sombra viva, uma sentença divina com uma forma que a mente humana não conseguiria conceber. Por onde ele passava, a luz fugia. As tochas nas ruas se apagavam sozinhas. Os cães de guarda paravam de latir. Os gatos, sempre alertas, silenciavam completamente. Corações humanos dentro de casas trancadas aceleravam sem entender o porquê. Como um instinto primal gritando perigo, ele se aproximava das casas. Seu movimento era silencioso, mas sua chegada era sentida como uma onda de frio. Diante das portas marcadas com o sangue do cordeiro, ele parava. Não por uma barreira física de madeira ou pedra, mas era como se uma força invisível, uma autoridade superior, se erguesse entre ele e o interior daquela casa. Um poder que dizia em uma linguagem universal: aqui você não pode tocar. Esta vida me pertence e está protegida. O sangue era o sinal, o selo de um pacto. Mas nas casas dos egípcios, nas casas sem a marca, o anjo não batia. Ele não arrombava. Ele simplesmente entrava. Entrava como um pensamento atravessa a mente. Sem precisar de porta, sem precisar de janela, sem aviso prévio. A presença dele preenchia o cômodo. E onde ela tocava, a vida se extinguia num sussurro, num último suspiro silencioso. A chama da vida simplesmente se apagava. E o silêncio, antes pesado, agora se tornava esmagador. A noite não permaneceu silenciosa por muito tempo. Gritos começaram a rasgar a escuridão. Primeiro, distantes, como ecos fantasmagóricos de outro mundo. Depois mais próximos, se multiplicando, um grito aqui, outro ali. Até que a cidade inteira se tornou uma sinfonia de dor e desespero. O Egito, a nação mais poderosa da terra, acordou para um terror que não podia ser combatido com espadas ou escudos. Era um ataque que vinha de dentro, de um plano que nenhum general poderia compreender. E naquela noite até o trono dourado de Faraó tremeu. O palácio, antes um símbolo de poder inabalável, tornou-se uma casa de luto. O rei, que antes se declarava um deus, que se recusava a se curvar a qualquer poder, agora chorava a perda que nenhum decreto, nenhum exército, nenhuma riqueza poderia impedir. Seu próprio filho, o herdeiro do império, havia sido levado. Naquele momento, ele não era um deus. Era apenas um pai em luto, confrontado por um poder infinitamente maior que o seu. É importante entender, o anjo exterminador não veio movido por ódio, não veio por crueldade gratuita. Ele veio como um instrumento de justiça, para cumprir a palavra que o próprio Deus havia dado através de Moisés uma e outra vez. Era a consequência final da teimosia, da opressão e da recusa em ouvir. Uma demonstração de que a soberania de Deus está acima de qualquer soberania terrena. E enquanto o Egito se quebrava em lamento e desespero, um povo inteiro caminhava para fora da escravidão,
protegido pela mesma força que devastava seus opressores. Eles não estavam seguros por sua própria força, não eram numerosos, não tinham armas. Sua proteção vinha de um ato de obediência, de um pacto marcado em sangue nos umbrais de suas portas. Eles caminharam para a liberdade sob o manto da promessa divina. E assim, naquela noite sombria e inesquecível, uma das mais dramáticas da história, o mundo aprendeu uma lição poderosa que muitos ainda ignoram ou esquecem. Quando Deus envia um mensageiro, seja para bênção ou para juízo, não existe império, não existe orgulho, não existe poder humano capaz de ficar no caminho. A verdadeira autoridade não reside nos tronos dos homens, mas na palavra daquele que comanda os anjos e as estrelas. Obrigado por assistir. Se essa história tocou você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais narrativas como esta. Até a próxima!